Fala, Hakaishins! Tudo bom com vocês? Aqui é Brenda Mizuki apresentando o canal Hakai. Anteriormente em Dragon Ball Hakai, Frieza e Cooler foram até o mundo Makai para encontrar Janemba, uma das 5 grandes bestas primordiais. E depois de uma batalha contra os guardiões de Janemba, eles finalmente conseguem tê-lo. Mas libertar Janemba do seu casulo não vai ser tão fácil quanto eles imaginaram. Então eles decidiram ir até Zuno para saber como libertar essa besta do seu selamento. E no universo 6, Goku terminou a fase inicial do seu treinamento como o deus da destruição e decidiu ir visitar o planeta Sadala, que é o planeta dos Saiyajins desse universo. E enquanto esteve no planeta, ele enfrentou o rei dos Saiyajins, chamado Krista. Mas nessa batalha, Goku percebeu que ainda tem um longo caminho para controlar seus poderes de deus da destruição. Frieza e Cooler conseguirão libertar Janemba e colocar todo o universo em risco com o poder dessas bestas? Goku vai avançar no seu treinamento como Hakaishin? Descubram agora! Capítulo 7. Declaração de guerra. Na imensidão do espaço está a grande nave de Frieza, e de dentro da nave alguém está falando com Frieza sobre os treinamentos deles estarem ficando mais intensos e cansativos para ele também. Quem falou isso foi o Cooler, que pergunta se o seu irmão não tá ficando preocupado com essa dificuldade que ele tá começando a ter nos treinamentos deles. Mas o Frieza parece estar tranquilão, e ele diz que para ele é bom o Cooler ficar mais forte, porque quanto mais forte o seu irmão ficar, mais intensos vão ser os treinamentos e mais forte ele fica também. A Berry Blue aparece numa tela para avisar pros dois que eles estão chegando no destino, e depois disso a tela desaparece. O Cooler pergunta pro Frieza se ele deve chamar os soldados dele, mas o Frieza diz que não, e que não tem ninguém nesse planeta que vai fazer resistência a eles. No planeta do Zuno, a nave do exército de Frieza pousa, e então um grupo de soldados sai da nave para fazer uma fila, e quem passa por essa fila é o Frieza e o Cooler, na maior pose. Mas a pose deles acaba quando o Cooler sente um negócio que preocupa ele, e o Frieza fica preocupado também, dizendo que tem uma aura muito pesada no ambiente e que eles têm que ficar atentos. O Frieza e o Cooler saem voando dali, deixando a nave para trás e indo pelo céu na direção de outro lugar. E quando eles chegam nesse lugar, o Frieza fica surpreso e fala que eles foram brutalmente assassinados. E quando ele pousa, a gente vê um monte de habitantes do planeta mortos e sangue espalhado pelo lugar. O Frieza e o Cooler vão andando pelo lugar, até que o Cooler vê um negócio meio sinistro na frente dele e avisa pro Frieza. E o que tá ali na frente deles é um monstro feio pra caramba, que parece uma quimera. E esse monstro tá carregando o Zuno na boca. E em cima dessa quimera aí tem um bicho mais feio ainda, que dá uma olhada pro Frieza e pro Cooler. Quando esse cara em cima do monstro olha pra eles, o Frieza e o Cooler ficam meio tensos. E o Frieza diz em pensamentos que só a presença desse cara aí faz o corpo dele pesar. O Cooler pergunta se o Frieza acha que eles podem vencer, mas o Frieza tá meio cagado de medo e diz que não sabe, pois ele nunca sentiu uma pressão assim antes. Mas aí o bichão parece que é na verdade uma bichona, e começa a desmunhencar dizendo pros dois amorzinhos que eles não precisam se preocupar, já que ele veio atrás do Zuno, e não deles. O Cooler fica completamente chocado se perguntando o que é isso, e o Frieza fala que esse cara aí é um pouco excêntrico. O cara dá um tchauzinho pra eles, pega uma carta e joga a carta no chão. Quando a carta toca no chão, uma luz mágica sai e abre uma espécie de runa mágica bem grande. E aquele monstrão entra nessa runa e desaparece. O Frieza e o Cooler ainda estão meio surpresos com o que aconteceu. O Frieza pergunta pro Cooler por que ele não fez nada, e o Cooler fala que ainda não digeriu muito bem aquilo lá. Só que não muito longe dali, em um corpo celeste pedregoso, outra pessoa tá observando a situação. Essa pessoa tá pensando que se o Zuno tá sendo um dos alvos, ele já tá imaginando qual vai ser o próximo. Enquanto isso, lá nas super esferas do dragão, as esferas são rachadas e depois são explodidas por uma mulher estranha. Essa mulher tá bem feliz com isso e diz que é bom explodir alguma coisa, principalmente essas relíquias malditas. Essa mulher não tá sozinha, ela tá com um grupo de outras pessoas, e uma das pessoas desse grupo que parece seu líder chama ela de Tira e diz que ela fez um bom trabalho, e também fala que com a destruição das esferas, a magia do Zarama não vai mais poder ser usada nesse reino, e nem as outras relíquias que derivavam dessa energia vão poder ser usadas também. Com o brilho amarelado nos pedaços das esferas, a gente consegue ver um pouco melhor o rosto dessas pessoas. Lá no planeta Cereal, o Granola tá chegando em casa, e ele já chega muito puto xingando. O Monaito pergunta o que aconteceu, e o Granola fala que ele descobriu na última missão que o Frieza tá vivo. O Monaito fica preocupado e diz pro Granola não fazer merda, porque se ele for até o Frieza, ele morre. Mas o Granola fala que não pode deixar o Frieza impune pelo que ele fez, nem os Saiyajins. Só que um negócio estranho começa a acontecer com a esfera do dragão que tá na sala do Monaito, e a esfera começa a soltar uns raios. O Granola pergunta o que tá acontecendo, e depois de um tempo, a esfera vira pedra. O Granola levanta e vai lá dar uma olhada na esfera,
Chimera, e o Monaito estranha a situação dizendo que aquilo nunca aconteceu antes e que ele tá sentindo uma sensação horrível. Lá no planeta Namekusei, o grande patriarca tá lá na cadeira dele refletindo sobre alguma coisa quando alguém entra chamando por ele. É um Namekuseidin qualquer, avisando que as esferas do dragão pararam de funcionar. O grande patriarca se pergunta o que tá acontecendo e também parece que tá com uma sensação esquisita. Lá na Terra, o Dendê também tá sentindo alguma coisa e o Sr. Popo pergunta pra ele o que foi. O Dendê diz em pensamentos que ele sente que as esferas do dragão pararam de funcionar e ele também tá sentindo uma sensação de perda que não consegue explicar. O Dendê manda uma mensagem telepática pra alguém perguntando se essa pessoa também tá sentindo isso. A mensagem telepática vai direto pro solo do planeta, pra uma região montanhosa isolada que tá a casa do Piccolo. E sentado no rochedo perto da casa tá o próprio Piccolo, que recebe a mensagem telepática do Dendê e responde dizendo que ele também sente que alguma coisa de muito ruim vai acontecer. Voltando pra lá onde as super esferas do dragão explodiram, quem chega ali agora através daquele portal é o dono da Quimera, que tá carregando o Zuno. E parece que a galera ali já tava esperando ele. Ele reclama de ter perdido o espetáculo, com certeza falando da explosão das esferas. Aquele cara que parece ser o chefe do bando diz que ele também cumpriu a sua tarefa, com certeza falando do Zuno. A tal da Tira fala que sem o poder do Zarama e o conhecimento do Zuno, eles não vão poder resistir. Mas o líder fala que apesar de eles terem tido uma grande vitória, eles não devem subestimar os inimigos de novo. E fala também que é melhor eles saírem dali antes que os ratos cheguem pra atrapalhar. Algumas horas depois, alguém tá abrindo uma porta pra entrar em uma sala. E quando essa pessoa chega, outra pessoa se refere a ele como mestre e pergunta como foi. Quem perguntou é um cara que tá sentado em uma mesa. E outro cara que também tá nessa mesa diz que pela cara do mestre com certeza deu ruim. E o tal mestre que tá se aproximando da mesa diz que eles foram enganados e que os magos celestiais não voltaram pro reino deles. Eles foram pro reino de Zenho. Ele fala que a grande maga das invocações levou o Zuno e as super esferas do dragão foram destruídas. Galera, só um parêntese aqui. Parece que aquele cara estranho que o Freeza e o Cooler viram, na verdade era uma mulher. E isso explica aquele comportamento estranho. Mas enfim, continuando. O cara resmungão da mesa provoca o tal mestre dizendo, eu te disse. Mas o mestre fala que ele fez o que pôde, mandando os aprendizes ficarem alerta. Mas sem a confirmação de que os magos celestiais tinham invadido o reino de Zenho, ele não podia fazer nada mais sério. E ele também fala que não é hora deles ficarem apontando o dedo um pro outro, já que a maior fonte de conhecimento do reino de Zenho foi sequestrada, e a maior fonte de poder mágico foi destruída. Ou seja, a merda tá bem grande. O cara chato da mesa fala que se o mestre sabe quem sequestrou o Zuno, é porque ele viu acontecer. E então pergunta por que ele não impediu a Brajin, que é o nome daquela coisa feia lá que o Freeza e o Cooler viram. O mestre fala que esse resmungão aí deve ter titica na cabeça, e que o sangue primitivo dele tá falando mais alto que a sua sabedoria. O mestre fala que se ele começasse a lutar com essa Brajin, o universo 7 poderia ser destruído, e ele nunca poderia arriscar isso sem a permissão dos deuses do universo. O chatão responde que o mestre preferiu perder o Zuno do que quebrar uma regra, então ele prefere o seu sangue primitivo do que a sabedoria do mestre. O outro cara que tá na mesa finalmente decide falar alguma coisa e diz que o mestre tá certo, e que ele não pode ficar cagando regra assim. E depois ele pergunta se o mestre descobriu alguma coisa sobre o Janemba. O mestre chega na cadeira dele e enquanto se senta responde que sim. Ele fala que depois que estranhou o silêncio dos guardiões do mundo Makai do universo 7, ele foi até lá e encontrou eles mortos. E aí ele quis saber se quem deu cabo deles foram os magos celestiais, e então foi atrás do Zuno pra saber. Só que por ironia, quem também foi lá ver o Zuno foram os sequestradores do Janemba, o Freeza e um cara chamado Cooler. O resmungão interrompe o mestre de novo, perguntando por que ele não pegou o Janemba pelo menos, já que pra ele seria que nem tirar doce de criança. O mestre responde dizendo que esse cara conhece bem as regras. Os mortais, sejam bons ou ruins, são cidadãos de um universo, e os guardiões celestiais como mediadores dos reinos. Não podem fazer nada contra eles sem a permissão dos deuses, ou então seria uma ofensa diplomática. O resmungão fica puto e diz que essas regras são ridículas, e que ele acha que eles não deveriam seguir elas tão ao pé da letra. Mas aí o mestre dá aquele sorrisinho desumilde e diz que é por isso que o mestre é ele, e não o resmungão. O outro cara dá uma alfinetada também dizendo que grande merda de mestre ele é, já que depois que ele assumiu é só derrota. Mas aí o mestre pergunta que vitórias o resmungão teve como líder, e chama ele de Vossa Majestade. O Vossa Majestade fica puto de vez, dá um soco na mesa e se levanta da cadeira já se transformando no que parece ser um super saiyajin deus. Ele já manda pro mestre um sorriso sedento de sangue, indicando que o pau vai cantar ali. Mas aí aquele outro cara parece ficar meio puto com isso, e começa a liberar energia também. Ele já se levanta liberando uma aura de ki meio azulado, e o sorriso do Vossa Majestade vai pro ralo. O cara azul fala que não é adequado levar o ki diante do mestre dessa forma. Aí ele e o resmungão se encaram por um tempo, e depois o resmungão cede voltando ao normal. O cara de cabelo branco fala que eles têm que pensar em soluções ao invés de críticas, e pergunta pro mestre o que eles deveriam fazer agora. E antes de o mestre responder, ele sugere que eles deixem de ser discretos e avise pro reino de Zenho sobre as tretas que estão acontecendo, pra eles decidirem o que fazer. O mestre concorda, e diz que o sequestro do Zuno e a destruição das super esferas do dragão só pode significar uma coisa, uma declaração de guerra. Antes de continuar com o capítulo, só uns comentários sobre essa parte aqui. Esse tal mestre com certeza é o Pai Kuhan, galera. Aquele cara
fala lá dos filhos de Dragon Ball Z. E esse Paikuhan aqui é um Paikuhan completamente diferente, um personagem com a história refeita, assim como tá sendo feito com Cooler em Dragon Ball Hakai, e foi feito também com Broly em Dragon Ball Super. Então esse Paikuhan com certeza é completamente diferente do Paikuhan que a gente viu em Dragon Ball Z, certo? Eu tô avisando isso pra galera não vir reclamar depois dizendo que é incoerente. E outra coisa curiosa são esses outros dois personagens aí. Esse cara resmungão tem tudo pra ser um Saiyajin, já que a aparência dele lembra a de um Saiyajin, e essa transformação que ele usou é a cara do Super Saiyajin Deus. E ele também foi chamado de Vossa Majestade, como se ele fosse um rei ou já tivesse sido. Então quem será esse Saiyajin aí? Mais um mistério pra gente. E sobre esse outro cara é outro mistério. A cor do cabelo e da pele dele lembra muito um anjo. Mas será que é isso mesmo? No futuro a gente descobre. Agora bora continuar com o capítulo. No universo 7, o Bills tá pescando no lago dele enquanto o Whis observa. E o Whis parece estar incomodado com alguma coisa. Ele comenta com o Bills que já faz 2 semanas que o Vegeta tá naquele lugar. E o Bills finge que tá cagando e andando dizendo que nem percebeu. O Whis fala que nesse momento a hora de oxigênio que ele colocou no Vegeta deve estar acabando. E que se ele não voltou ainda é porque tá em um ponto crítico ou já morreu. O Bills fala que isso é problema dele e que ninguém mandou ele ser burro e querer apelar pra um método tão extremo de treinamento só porque ficou com ciúmes do Goku ter virado um deus e conseguido novos poderes. O Whis começa a refletir sobre o lugar que o Vegeta tá agora. É um lugar chamado de Dimensão Antivida, o local mais nocivo que existe no universo. É pra esse lugar que o universo envia todo o lixo descartado pra evitar a autodestruição. É um lugar tão ruim pra ficar que até os deuses da destruição evitam ir, pois até pra eles é desagradável ficar lá, por causa das adversidades do ambiente. É nesse lugar que o Vegeta tá faz 2 semanas. O Whis provoca o Bills dizendo que ele tá nervosinho porque o Vegeta tá bem mais tempo nessa dimensão do que ele conseguiu ficar na primeira vez que foi lá. Mas o Bills diz pro Whis parar de falar merda, e que já faz milhões de anos desde que ele entrou lá na primeira vez. E ele fala também que o Vegeta tá a anos-luz dele. O Peixe Oráculo interrompe a conversa começando a gritar que vai ter muita morte. O Bills manda ele mandar o papo logo, e o Peixe fala sobre inimigos poderosos, sobre os universos correrem perigo e sobre muita morte. Depois disso ele dorme de novo, mas deixou o Bills curioso. De repente eles ouvem o barulho de um trovão, e vários raios começam a aparecer no céu ao mesmo tempo que um tornado. O Bills observa que tem uma energia muito grande acumulando ali, e avisa pro Whis que se aquilo se espalhar, vai dar BO no universo. Mas o Whis já tá ligado, invoca o cajado dele e forma um campo de força naquela área. E nessa hora um portal se abre liberando uma quantidade enorme de energia que causa uma explosão muito grande naquele campo de força. Depois que a explosão acaba, o Whis desfaz o campo de força, e quando a fumaça acaba, ele vê o Vegeta parado lá, completamente lascado. No início, o Vegeta tá acordado, mas logo depois ele desmaia e cai do céu se esparramando todo no chão. O Bills tá bem surpreso com o que acabou de acontecer, e pergunta pro Whis se o Vegeta realmente destruiu aquela dimensão toda. O Whis responde que sim, e o Bills fala que esse cara não tem limite, mas ele sorri com aquilo, talvez meio orgulhoso. O Whis diz pro Bills que ele cuida do Vegeta, e que ele deveria ir logo pra reunião, antes que se atrase, e o Bills só parece lembrar agora dessa tal reunião. Depois de alguns minutos, o Whis já cuidou do Vegeta e coloca ele na cama. O Whis fala que o Vegeta tava tão exausto que a quantidade de Ki do corpo dele tava em menos de 5%, e além disso, quase todos os ossos dele estavam quebrados ou fraturados, e quase todos os órgãos estavam bem danificados. O Vegeta teria morrido em alguns minutos se não fosse pelos cuidados dele. O Whis diz que os mortais são mesmo fascinantes, para fazerem tudo isso simplesmente pelo desejo de se tornarem mais fortes. Mas as reflexões do Whis são interrompidas, quando ele recebe o chamado no seu cajado, e diz que para um chamado ser feito assim de repente, é porque alguma coisa séria tá acontecendo. Lá no universo 6, a Vados tá com vários cubos de metal ao redor dela, e o Goku tá esperando ansioso por esses cubos, e diz pra ela mandar brasa. A Vados lança os cubos contra o Goku, e ele lança 2 Hakais que explodem 2 cubos. Depois disso, os outros 2 cubos continuam vindo em direção a ele. O Goku salta pra cima de um deles, toca no cubo e grita Hakai de novo, e então o cubo se desfaz como se fosse pó ou areia. Mas aí o último cubo vem por trás dele e acerta o Goku, e ele parece ter que se esforçar pra não se esculhambar todo no negócio. A Vados olha com atenção o Goku quase se cagando pra segurar o cubo, mas aí ele grita Hakai de novo, e aí o cubo desaparece completamente, sem deixar vestígios. O Goku fica meio cansado depois disso, mas aí ele se vira pra Vados e dá um like pra ela. E você podia bem dar um like nesse vídeo também, né? Faz isso aí agora pra não esquecer depois. O like de vocês ajuda muito no alcance do vídeo aqui na plataforma, e também ajuda a gente a saber que vocês gostam quando a gente traz vídeo de Dragon Ball Hakai. Aproveita e se inscreve aí também pra não perder os próximos capítulos de Dragon Ball Hakai, e nem os outros vídeos de Dragon Ball que a gente vai estar lançando por aqui. Enfim, agora bora continuar. Um tempinho depois da prática, o Goku tá pra receber mais uma aula teórica da Vados. Ela tá explicando pra ele de novo que existem 3 formas de usar o Hakai. A técnica pode ser usada na forma de uma explosão, de uma forma que faz o alvo virar pó e também de uma forma que desintegra completamente o alvo. A Vados fala que só em 2 meses de treinamento, o Goku conseguiu aprender essas 3 formas, o que é impressionante, já que o Champa demorou mais ou menos 1 ano pra aprender isso. O Goku fica feliz ouvindo isso e diz que o treinamento da Vados é
incrível. Mas a Vados diz que tem uma coisa que o Goku precisa entender muito bem: a essência da energia da destruição. Quando ela toca no assunto, o Goku lembra que ela disse que tinha uma diferença entre o Hakai e a energia da destruição, mas ele não entendeu foi nada. A Vados explica de novo, dizendo que a energia da destruição é uma forma de energia, enquanto o Hakai é um subproduto dessa energia. É como o Kamehameha, que é uma técnica que deriva da energia do Ki. Então, nesse exemplo, é como se o Hakai fosse o Kamehameha e a energia da destruição fosse o Ki. Ela fala que essa energia pode ser simulada com algum treinamento, como o Vegeta e o Toppo fazem, mas essa simulação nem se compara com a verdadeira energia da destruição que os Hakaishins têm. O Goku tá começando a entender as coisas, mas ele pergunta por que essa energia é tão diferente do Ki e por que ela é tão difícil de controlar e causa mal-estar. A Vados diz que a energia da destruição é mesmo muito diferente do Ki comum, do Ki divino e da simulação que alguns guerreiros treinados podem fazer. Isso porque é uma energia viva. Ela fala que quando a energia da destruição é inserida em um hospedeiro, ela se torna um ser espiritual e ganha consciência e vontade própria. Isso quer dizer que quando o Goku recebeu essa energia, outro ser passou a existir dentro do corpo dele. O Goku fica só no cagaço perguntando se tem um fantasma dentro dele, mas a Vados diz que tá mais pra demônio, já que a essência dessa energia é muito negativa e destrutiva. Ela fala que é por isso que o Goku tem sentido esses sentimentos negativos, e o mais complicado de tudo é que esse ser não quer só habitar no corpo do Goku, mas dominar ele também. Ele se lembra do que aconteceu quando lutou contra o rei de Sadala, e pergunta se foi isso que rolou lá. A Vados diz que sim, e explica que para manter a energia da destruição suprimida e sob controle, o corpo do Goku inconscientemente usa a própria energia vital, ou seja, o Ki. E quanto menos controle o Goku tem sobre essa energia, mais Ki ele usa para manter ela sob controle. Então, obviamente, ele pode usar uma quantidade menor de poder em uma luta. A Vados fala que na luta contra o Krista, como o Goku tinha muito pouco controle da sua energia da destruição, ele só podia usar uma porcentagem muito pequena do seu poder total. E pelo rei ter pressionado, ele acabou usando mais poder do que deveria e perdeu o controle. É por isso que ele foi possuído naquela hora. O Goku fala que de lá pra cá ele avançou bastante no controle da sua energia. Então isso quer dizer que a quantidade de poder que ele pode usar agora é muito maior. A Vados confirma e diz que quando ele enfrentou o Krista, a quantidade de poder que ele podia usar era ainda menor do que foi usado contra o Jiren no torneio do poder. Mas o que ele pode usar agora sem perder o controle já é bem maior do que o poder que ele tinha quando se tornou um deus. A Vados ainda diz que ele arrisca dizer que o Goku é pelo menos o quinto mais poderoso entre os deuses da destruição. Ele fica super animado com isso e diz que quer evoluir ainda mais e chama ela pra continuar. A Vados brinca dizendo que ele é mesmo muito diferente do Champa, mas fala pro Goku que eles vão ter que parar por hoje, já que logo vai ter a reunião milenar dos deuses da destruição. Goku fica meio triste por lembrar disso e diz que não queria ir, já que vai ter que usar aquela roupa estranha e também não sabe muito o que fazer lá. A Vados diz que na verdade o objetivo dessa reunião era os deuses compartilharem experiências de trabalho e coisas importantes sobre os universos, mas como os anjos não participam dessas reuniões, eles acabam tacando dane-se pra tudo e ficam fazendo um monte de disputas bobas como jogos de forças e essas coisas. Quando o Goku descobre que é tudo feito no modo dane-se, ele fica feliz e se pergunta se vai conseguir arrumar uma luta por lá, mas a conversa deles é interrompida quando a Vados recebe o chamado, igual ao Whis. Ela fica com pressa e fala que vai levar o Goku lá e depois vai ver o Sumo Sacerdote. Entre cada um dos 12 universos, existe um planeta que funciona como uma base neutra, e esses planetas são muito mais resistentes do que os planetas dos Kaioshins e dos Hakaishins. São neles que acontecem as reuniões milenares dos deuses da destruição. O Liquir e a Alice estão no meio de uma disputa de tiro com arco. A Alice está falando pra ele desistir e que ela é a melhor atiradora de todos os universos, mas o Liquir fala que ela é a melhor só por enquanto. No outro lado do planeta tá o Sidra, que se ofereceu pra ser alvo dele só pra provar sua velocidade e o poder de escudo dele. O primeiro tiro vem e o Sidra percebe, e então ele espera pelo disparo e desvia quando chega a hora, deixando a flecha furar uma montanha atrás. O Sidra reconhece aquela flecha como sendo do Liquir e diz que foi muito fácil desviar, mas o que ele não percebe é que tem outra flecha chegando, e ele só percebe o disparo quando já acertou ele. Vendo que a flecha da Alice acertou ele, o Sidra comenta que foi tão preciso que não destruiu nada no caminho. Foi tão discreta que ele nem percebeu chegar, e foi tão poderosa que rachou o escudo dele, que é o mais poderoso de todos os universos. A Alice e o Liquir já estão vendo o resultado da disputa, e a Alice dá uma gabadinha de leve. Enquanto isso, parece que tem uma luta de sumo acontecendo entre o Mosco e o Hamamushi, e os dois estão se esforçando pra caramba. Só que parece que o elefante tá ganhando do robozão. Enquanto isso, o Jin, o Araki e o Yuan estão aproveitando aquela cachaçinha de leve. E o Yuan tá falando que faz 10 milhões de anos já que ele não corta o cabelo. E ele acha que tá bonito assim. O Jin e o Araki não parecem concordar muito com isso não. Só que a treta tá rolando mesmo é em outro lugar, onde o Bills e o Kitela estão quase se cagando de fazer força numa disputa de queda de braço, com o Bills dizendo que vai ganhar dessa vez e o Kitela dizendo que não. O Vermouth tá olhando a disputa e fala que vai disputar com quem ganhar. Ou melhor, o Kitela. Mas o Bills fala que quem vai ganhar é ele. Só que na verdade o Vermouth não quer que ninguém ganhe, já que ele não quer ter que se esforçar. De repente, todos os deuses sentem alguma coisa que chama a atenção deles. E essa coisa é o Goku, que tá perdidão andando pelo planeta
sem saber o que fazer, já que a Vaz deixou ele ali e foi embora sem ajudar. O Goku encontra a galera, mas aí ele percebe que ninguém gosta dele ainda, e ele corre lá pro Bills pra pedir pro Bills ajudar ele a se enturmar com o pessoal. Só que o Bills não quer fazer isso não, e diz que o Goku tá deixando ele mal na fita. Só que pro Kitela, o Bills não precisa do Goku pra isso. Conforme os outros deuses vão cercando o Goku, eles vão mostrando um comportamento meio hostil. O Jin chama ele de novato, com um tom meio hostil, e o Lee Kui reclama falando como se não bastasse todos os problemas que ele causou, ele ainda afronta ele se tornando um deus. O Goku fala que ele não queria se tornar um deus, mas o Hamamushi não acredita e fala que o Goku não puxou tanto o saco do Zenyo à toa. O Yuan fala que eles têm que esquecer o passado, e agora o Goku é colega deles, então eles têm que tratar ele bem. E aí eles concordam, falando que finalmente tem um deus bonito ali, e dessa vez a reunião não vai ser um show de horrores como sempre. Só que o Sidra é meio cínico e sugere que eles deem umas boas-vindas acaloradas pro Goku, o que com certeza quer dizer moer ele na porrada. E o Kitela concorda. O Bills também eleva o ki dele, mas ele tá no lado do Goku, dizendo que não liga pra esse idiota, mas também não curte covardia. E o Goku começa a gostar da ideia, e fala que tava mesmo cansado de só treinar. Ele eleva o seu ki também, e manda todo mundo vir pro pau. O Kitela fica puto pelo novato estar desafiando ele e já vai atacar. Mas nessa hora, um raio de energia cai no planeta, deixando geral muito surpreso. O Goku fica impressionado com o que tá sentindo e pergunta se o Bills sentiu também. E o Bills fala que sim, e que seja lá quem for, é poderoso pra caramba. Quem acabou de chegar ali é o Pai Kuhan, que diz pros deuses da destruição que eles precisam conversar. Quando os deuses estão reunidos pra ouvir ele, o primeiro que o Pai Kuhan chama é o Goku, mostrando que conhece ele. Ele fala que o Goku teve uma participação memorável no Torneio do Poder, que ouviu falar que o Goku tinha se tornado um deus da destruição, mas não pôde se aprofundar no assunto. Ele parabeniza o Goku pelo cargo. O Goku fica meio surpreso por ser conhecido assim, mas agradece. O Pai Kuhan deduz que como o Goku é um deus novato, ele não deve conhecer ainda algumas histórias mais antigas do universo. Então ele vai dar um resumão de algumas coisas pro Goku, e ao mesmo tempo vai ser bom pros outros deuses irem entendendo a situação. O Goku fala que ele é meio lento, mas vai tentar entender. O Pai Kuhan começa explicando que há muito tempo atrás, o que eles chamam de existência era só um grande vazio, mas surgiram seres extremamente poderosos, chamados Supremas Divindades, e o domínio de todas as coisas foi dado para esses seres. Existiam 7 Supremas Divindades, e uma delas o Goku conhece muito bem, que é o Zenyo. Nessa parte aí o Goku fica meio confuso, já que ele achava que o Zenyo era o ser supremo do universo, e não sabia que existiam outros seres no mesmo nível que ele. O Pai Kuhan diz que estava certo em achar que o Goku não aprendeu tanto ainda, e explica que o Zenyo é mesmo soberano, mas isso é no reino dele. Os 12 universos que o Goku conhece é tudo parte do reino de Zenyo, mas existem outros 6 reinos além desse, cada um é governado por uma suprema divindade. Goku fica bem surpreso em descobrir que os 12 universos são só uma parte de tudo que existe. O Pai Kuhan diz que cada reino tem seus universos, hierarquia divina, mortais e tudo isso aí, e cada um tem a sua suprema divindade, e só tem uma exceção nisso. O Goku pergunta que exceção é essa, e o Pai Kuhan conta que há muitos anos atrás uma suprema divindade chamada Zarat, que era muito ganancioso, não se contentou em só ter seu reino, mas também quis outros. E como na época o reino de Zenyo era o mais fraco de todos, Zarat decidiu atacar aqui. Pro Goku é simples, era só o Zenyo apagar o Zarat e os soldados dele e pronto. Mas o Pai Kuhan diz que não é bem assim, e explica que o poder absoluto de Zenyo de apagar todas as coisas só funciona no reino dele, e não com pessoas ou coisas de outros reinos. Então o Zenyo não poderia fazer nada contra o Zarat, já que ele não sabe lutar e nem nada disso. Mas o Zarat poderia fazer muito contra o Zenyo, já que ele tinha habilidades muito sinistras. O Pai Kuhan fala que rolou uma guerra, mas com a ajuda dos outros reinos, o reino de Zenyo conseguiu vencer e selou o Zarat, que teve o seu poder dividido em 5 seres super poderosos, que são as 5 grandes bestas primordiais. Cada besta é mais poderosa do que um deus da destruição, e as 5 foram escondidas pelos universos do reino de Zenyo. O Goku de novo fica impressionado por existirem tantos seres assim além do Zenyo e dos anjos que são mais poderosos que os Hakaishins, e pergunta pro Bills se ele sabia dessa história toda, e o Bills fala que sim, e que ele tem um vasto conhecimento sobre tudo isso daí que o Pai Kuhan falou. Só que o Lee Kui não acredita nisso não. O Pai Kuhan continua a história contando que depois que o Zarat foi selado, deu muita treta lá no reino dele, inclusive com as próprias divindades disputando por poder. Mas então os deuses mais poderosos desse reino, que são os 5 grandes magos celestiais, invadiram o reino de Zenyo atrás das bestas primordiais para trazer o Zarat de volta. Isso fez outra guerra começar, mas dessa vez o reino de Zenyo estava muito mais bem organizado, e os deuses de todos os universos se uniram e conseguiram derrotar os magos selando eles. O Jin fala pro Pai Kuhan deixar de ser humilde, pois ele foi o principal responsável pela vitória contra os magos, e o Goku fica animado por saber disso, já que quer dizer que o Pai Kuhan é muito forte. O Pai Kuhan fala que ele prefere não detalhar tanto para não perder tempo. O Vermode concorda que não perder tempo é uma boa ideia, e pede pro Pai Kuhan ir direto ao que interessa, e dizer logo o que ele quer ali. E aí o Pai Kuhan joga a verdade na cara de todo mundo, contando que os 5 grandes magos celestiais foram libertados, e nessa hora não passa nenhum átomo no fiofó dos deuses. O Araki pergunta como isso aconteceu, já que os magos estavam sob vigilância dos guardiões celestiais. Só que o Pai Kuhan explica que os guardiões foram atacados no momento
de fraqueza, e nesse ataque morreu o antigo mestre dos guardiões, Anzen, e também os magos foram libertados. Só um parêntese aqui, galera, o Pai Kuhan tá falando sobre aquilo que aconteceu no início do capítulo 1 de Dragon Ball Hakai. Continuando com a conversa, o Bills fala que esse papo de ataque no momento de fraqueza tá cheirando a traição, e fala que parece que os guardiões também não são muito confiáveis. O Pai Kuhan concorda, ele diz que parece que tem um infiltrado no mundo celestial, e no momento nem os guardiões celestiais são confiáveis. O Goku tá perdido de novo, e pergunta o que são os guardiões celestiais e esse tal mundo celestial, mas o Bills manda ele calar a boca e fala que ninguém tem tempo de explicar tudo pra ele. Mas o Liquid percebe que nem o Bills sabe muito bem do que se trata. O Yuan diz que pelo que o Pai Kuhan tá falando, essa treta toda não começou agora, e aí ele pergunta por que o Pai Kuhan só tá avisando eles agora. O Pai Kuhan responde dizendo que eles não sabiam pra onde os magos foram depois que fugiram, então não era bom criar alarde desnecessário. E fora que eles também tinham esperança de encontrar os magos e não passarem essa vergonha aí. Mas agora eles já sabem que os magos realmente estão no reino de Zenyu, já que o Zuno foi sequestrado e as super esferas do dragão foram destruídas. E isso, com certeza, foi um ato dos magos celestiais, um ato de guerra. O Kitela critica o Bills perguntando como isso aconteceu no universo dele, mas o Bills fala que o universo é muito grande e que não tinha como ele saber. E de alguma forma o Kitela parece gostar desse vacilo do Bills. E o Goku também percebe que também tinha esferas no universo dele, ou seja, os vilões estiveram lá também. O Pai Kuhan fala que não é hora dos deuses tretarem. Agora que os magos têm o Zuno, eles vão descobrir onde os casulos das bestas estão e vão atrás. Eles não podem deixar isso acontecer. O Pai Kuhan informa que tem duas bestas no universo 7, uma no 8, uma no 11 e uma no 6. Goku fica curioso por ter uma no universo dele também. O Pai Kuhan fala que ele precisa que todos os deuses que têm uma besta no universo deles vão atrás dela. Aí eles perguntam o que os deuses cujos universos não têm bestas devem fazer. E o Pai Kuhan fala que é bom eles voltarem mesmo assim, pois os anjos estão em uma reunião que o sumo sacerdote convocou depois de saber das notícias. Então os universos estão completamente desprotegidos. O Bills sugere então que eles parem de falar e comecem a agir. O Pai Kuhan avisa os deuses que vão atrás das bestas, que é provável que eles se encontrem com os magos celestiais. Então é bom eles estarem preparados para uma luta das brabas. O Goku gosta de saber disso e chama geral para partir. Os deuses saem voando dali, cada um indo cumprir o seu próprio objetivo. E o Goku observa tudo isso muito empolgado. Os magos celestiais finalmente começaram as suas primeiras jogadas. E agora os deuses da destruição vão começar a agir para proteger os 12 universos. Os Hakaishins vão conseguir impedir os planos dos magos? Que batalhas aguardam por eles? Descubram nos próximos capítulos de Dragon Ball Hakai.